Seja muito bem-vindo a mais um episódio nos Interlocutores Podcast. Hoje a gente debate sobre um autor bem interessante, ainda vivo, ainda em alta, e que conseguiu justamente quebrar a bolha. É um autor midiático que vai pensar questões do nosso tempo, discutir com autores importantes como Habermas e Honneth. A gente discutiu sobre isso nesse episódio. E esse homem é ninguém mais, ninguém menos do que Peter Sloterdijk, um autor aí que está sendo cada vez mais traduzido, tá cada vez mais estão tentando entender, porque, sobretudo, como eu disse, ele é polêmico, a gente vai entender algumas dessas polêmicas também, entender como que ele debate a questão do direito da justiça. Bem interessante. Trouxe nesse episódio meu amigo pessoal, Esdras. Quando eu passei na filosofia da Unicinos, no mestrado, ele também passou no direito, no mestrado em direito. Né? A gente passou em PPGs diferentes e eu tava um dia tranquilo, quando eu ia me mudar pra Porto Alegre, recebi um direct do Instagram. Ele falou: eu vi aqui o seu nome na lista. E enfim, desde então a gente começou a conversar, já viajamos para congresso juntos, já apresentamos em eventos juntos, se tornou um grande parceiro meu acadêmico aqui dentro desse contexto que atualmente eu estou, que é Unicinos. Então, um debate bem interessante. Fique aí com o episódio. Pois então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Esdras Barbosa. Possivelmente, dependendo de quando a pessoa estiver escutando, né? Eu não quero zicar, mas mestre Esdras Barbosa, logo menos. Obrigado, Christian. Um prazer imenso te ouvir. Prazer imenso ser recebido no teu podcast. Quase. Faltam 11 dias para isso. Tá passando férias no Ceará. Quase mestre, quase doutorando, mas a gente vai resolver. Vamos acabar com os quase logo mais. A gente vai ser doutorando, vai ser mestre. Vai dar tudo certo. Com certeza, meu caro. Bem, primeiramente, para a gente começar a discutir Sloterdijk, acho que é legal a gente entender qualquer autor, na verdade, que entender a criatura faz a gente entender melhor. Aliás, entender o criador ajuda a gente a entender a criatura, né? Então, eu queria perguntar, Esdras, por que que você se interessou pelo Sloterdijk? Assim, a gente está vindo num contexto alemão, que no pensamento político tem tantos nomes gigantes, né? O Habermas, o Honneth, enfim, tantos contemporâneos fabulosos. Por que que logo ele te chamou a atenção? E, a partir disso também, contextualiza um pouco dele, o contexto que ele cresceu, de onde ele saiu, onde ele produziu, que isso também é importante pra gente entender as grandes brigas que ele travou, que esse também é um cabo que, no meio intelectual, fez questão de brigar com todo mundo, não é mesmo? Muito. Polemicíssimo, eu diria, Sloterdijk. Pois bem, por onde eu começo, Christian? Sloterdijk é um autor polêmico, mas também alguém que está fora do que a gente chamaria de teoria crítica. O primeiro passo que me chama a atenção: nós não podemos partir do pressuposto que o primeiro grande contato que nós temos na teoria alemã, todos nós que somos educados na faculdade de humanas, é com a teoria crítica. Habermas, Marcuse, Horkheimer, todos esses autores, todos esses nomes são muito importantes. Toda essa biblioteca é muito importante. O estranho é quando você se encontra com outros autores. Por exemplo, meu mestrado em Direito é sobre Luhmann, eu sou, a grosso modo, luhmanniano. Né? Sloterdijk também seria um desses autores que é um autor que tem um debate importante com o Habermas. O Luhmann teve um debate com o Habermas em 71, o Sloterdijk vai ter um debate em 99, a gente vai já falar sobre ele. Sloterdijk, além de ser polêmico, é alguém que vem de fora dessa centralidade da teoria crítica, do centro intelectual da Alemanha. Sloterdijk sempre deu aula em sua cidade natal, em Kreuzberg. Então é um intelectual que, em um modelo que não fosse um modelo federativo alemão, não teria tanto espaço, porque ele estava fora de todo aquele espaço ali importante das principais cátedras alemãs. Sempre deu aula numa faculdade de tecnologia, numa faculdade de artes, ali de sua cidade natal. Mas, por ocasião do lançamento do seu livro Crítica da Razão Cínica, nos anos 80, acaba o livro vendendo muito bem, acaba sendo muito bem recepcionado por esses teóricos críticos e pelo Habermas. O Habermas vê no livro um livro muito bom. Então ele ganha espaço nesse primeiro, vamos colocar assim, essa primeira prateleira da teoria social alemã, que sempre foi possivelmente a grande teoria social que você tem
até agora, e veja que o Habermas acabou de morrer, infelizmente, agora no último mês de abril, é a grande teoria social junto com a francesa, provavelmente no século XX. Após isso, o Sloterdijk ele passa a ser um escritor muito prolixo, falando sobre muita coisa. Ele é um heideggeriano, leitor de Heidegger, leitor de Nietzsche, mas também muito provocativo. É um autor que mexe muito com teologia, muito hermético, faz toda uma contra-biblioteca, vou utilizar esse termo, uma contra-biblioteca daquilo que nós lemos na teoria crítica social alemã. Por isso, o meu interesse por ele. Ele vai para a TV, ele é um dos poucos intelectuais que a gente chamaria aqui de intelectual público. Aqui no Brasil a gente tem um Pondé, a gente tem um Karnal, a gente tem um Clóvis, a gente tem o professor Karnal. O Sloterdijk foi na Alemanha isso, ele tinha um programa chamado Quarteto Filosófico, onde ele semanalmente lidava ali sobre vários assuntos na TV alemã. Então, para além de ser um intelectual relevante que vendia bem, que estava nas principais leituras alemãs, que mesmo sendo de fora das principais cátedras alemãs, ele também estava na TV, na difusão da sociedade civil. Logo, ele se torna um desses grandes intelectuais públicos, levando a ter maiores espaços de polêmica com Honeff, com Habermas, com autores franceses, mas também sendo um autor importantíssimo para a compreensão não só da modernidade, mas muito também da forma de como nós reconstruímos a história ocidental. Fantástico, fantástico, Esdras. E eu acho bem interessante esses autores que, de fato, conseguem dialogar, assim, com o mundo real. E a sua filosofia consegue extrapolar a academia. Lógico que não é uma coisa obrigatória para você ser um gênio, longe disso, mas essa contribuição é interessante. Tem exemplos que eu gosto muito, inclusive, o próprio o Agamben na Itália, ele até hoje publica toda semana no blog dele, inclusive gerou muita polêmica na pandemia, em algumas discussões. O autor que eu pesquiso, o próprio Charles Taylor, ele participou de vários ciclos de debate pelo Canadá todo. Aqui no Brasil, eu gosto muito pra ser sincero, do Clóvis, do Pondé, outros nem tanto, mas dos dois. Realmente acho que tem bastante coisa muito interessante pra gente tirar deles. E a gente tem ele lá nesse contexto germânico, que sempre gerou grandes nomes para a filosofia, mas talvez essa dificuldade sempre foi presente. Enquanto isso, a gente tem esses autores que estão tentando extrapolar a academia. O próprio Winnicott faz isso através de programas de rádio, enfim. E a gente aqui, em algum sentido, tentando popularizar alguns termos para que a pessoa, ao menos, eu não entendo quase nada desse Sloterdijk, pra ser sincero, mas com essa conversa eu sei que eu consigo ter um entendimento quando ele tá em debate, para pelo menos, a partir daqueles momentos que ele usa os termos, a gente conseguir entender, que essa é a grande dificuldade na filosofia, muitas vezes, a questão terminológica, porque um termo ele traz em si, às vezes, uma rede de significados muito ampla, que se em todo debate você parar para explicar, você não consegue desenvolver muito. E o Sloterdijk tem alguns termos que são importantes em sua teoria. E antes da gente falar sobre a política dele em si, eu acho que é importante a gente entender o que ele entende em sua antropologia. O que para o Sloterdijk é o ser humano? Será que ele é aquela imagem de um indivíduo autônomo, racional, que existe primeiro e depois entra em sociedade, ou para ele nós somos produzidos pelas relações, pelo ambiente e pelas práticas que vivemos? Bem, tem justamente dois termos que acho que ajudam a gente a entender isso, que é a questão das esferas e da antropotécnica, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Excelente disclaimer. Eu vou voltar atrás só para fazer uma última informação na parte introdutória sobre o Sloterdijk. Quem traz ele para o Brasil, eu preciso falar sobre dois nomes, professor Giraldelli e Luiz Felipe Pondé. É interessante. As primeiras pessoas a trazerem, a divulgarem, a falar, Pondé vai à Alemanha, explicitamente lá, pequena cidade alemã do Sloterdijk, entrevistá-lo e tal, depois fala muito ao ponto de muita gente começar a traduzi-lo aqui no Brasil. Então, assim, de uma forma ou de outra, esses intelectuais públicos se passaram a
ter algum tipo de acesso, não sei se se tornaram amigos, não é a informação que eu tenho, mas começaram a atuar para que chegassem em outros lugares. Vamos falar sobre esse lugar do ser humano, tá? De onde é que o Sloterdijk passa, ou de onde é que ele parte. O Sloterdijk ele volta para um autor que é muito importante, mas também muito mais polêmico do que o próprio Sloterdijk, que é o Heidegger. Heidegger é um desses autores paradigmas da filosofia alemã e da filosofia ocidental. Heidegger, Wittgenstein possivelmente seja, tem um debate aí, você que é propriamente da filosofia, entre analíticos e continentais, quem seria o principal filósofo do século XX. Mas não se pode dizer que esses dois autores são paradigmáticos para nosso pensamento filosófico. A questão do Dasein, essa questão do Dasein, ou seja, do ser aí, o termo que a gente sempre acabou traduzindo como ser aí. O Sloterdijk, como grande parte da teoria social alemã, sempre disse que a descrição heideggeriana estava correta, até. Mas o grande problema é que o Heidegger se perdia em definir o papel do homem, ou em dizer onde ele estava naquele espaço do ser aí. O ser humano não está aí, ele é diferente da pedra, ele é diferente dos animais, ele tem uma relação com a técnica, como o próprio Heidegger vai dizer na questão da técnica, ou como toda a questão da técnica vai ser muito importante na teoria social alemã, mas o Sloterdijk busca, principalmente no que a gente chama de trilogia das esferas, que ele vai publicar entre 98 e 2004, responder essa indagação que o Heidegger deixou um pouco aberta sobre onde é que o ser humano está. A partir disso, ele abre perguntando sobre como é que o ser humano age. Ele vai dizer que o ser humano ele age em esferas. Por quê? Porque o ser humano ele sempre está buscando se acomodar, se imunizar de todas essas problemáticas do espaço, esse aí que nós estamos. Nós nascemos dentro da esfera da mãe. Depois, nós somos sujeitos que vivemos em um mundo esférico. Grande parte das formulações religiosas e filosóficas acabam sempre simplificando mundos esféricos. A gente tem discussões isso, por exemplo, toda questão esferográfica e tal. São questões que trazem isso. O Sloterdijk tem alguns textos dos anos 80, na verdade dos 80 para os 90, sobre o Copérnico, que é muito interessante isso. É um pré-Sloterdijk antes da teoria da esferologia. Mas ele vai trazer toda essa contextualização de compreensão de como o ser humano ele se desenvolve, ou seja, de onde ele vai se desenvolvendo, de onde ele sai desse desenvolvimento da mãe, de onde ele se encontra socialmente, e para se manter socialmente, ele precisa construir técnicas, né, o que ele vai chamar de antropotécnica, ele precisa construir formas de obtenção de saber. A religião, o direito, a filosofia, os esportes, ou a genética, a técnica científica, que é o grande debate que ele vai ter com Habermas, né, no 99 por 2000, não pega qual parte humana, que é o mais pegado ali, vai ser essa grande contrafação de que o ser humano ele busca uma forma de estar no mundo, estar em relação aos seus, ou seja, reconhecendo os seus, assim como os comunitaristas, Husserl, Taylor e outros, mas também o grande objetivo do ser humano é sempre se coimunizar dos seus grandes problemas ou daquilo que a teoria alemã chama do problema da contingência. Seria o problema da contingência. O problema da contingência é que tudo que agora poderia ser diferente. Aquilo que nós temos na modernidade poderia ser totalmente diferente. E ele vai falar que a única forma que nós temos como sobreviver em uma sociedade complexa, numa sociedade tecnológica, numa sociedade com... Ele vai fazer essa crítica, a gente vai lidar já com toda essa questão de um Estado enorme, se coimunizando em pequenas comunidades, buscando comunidades sociais, buscando comunidades religiosas, buscando comunidades educacionais, para que a gente consiga, como ser humano, continuar, né, ressonando, ele usa o termo ressonância, dessa relação que nós temos um com os outros de ser o ser humano. Perfeito, Esdras, perfeito.
Então, vamos ver se eu tô conseguindo entender aqui. Uma família é uma esfera social, certo? Sim, vamos colocar assim, se a família é uma esfera social, uma Uma forma de esfera, comunidade também. também é uma Uma forma de comunidade esfera. também. O ser humano sempre, uma comunidade também, o ser humano sempre busca formas esféricas de convivência. Tanto é A que religião. quando ele fala em imunização, ele vai falar que, só um exemplo, eu peço perdão por ter cortado, para não me esquecer do argumento. O Sloterdijk ele vai dizer que a diferença entre dogma e heresia é que o dogma ele é criado pela religião como uma forma de imunização, tanto da religião como da comunidade. Você precisa ter uma verdade da comunidade, ou seja, isso aqui é um dogma comunitário, aquilo que vem de fora é uma heresia. Paulo diz isso. Aquilo que vos disserem de novo, um outro evangelho, seja por vós, anátema. O apóstolo Paulo diz isso. É interessante. Sim. Logo, essa forma de se manter comunitariamente. O direito também. Para o Sloterdijk, ele vai deixar isso bem claro numa entrevista que ele dá em 2017, a maior forma que se tem de imunização, vamos colocar assim, é a religião. Vou deixar isso muito, porque para ele a religião é, até hoje, quando nós temos conhecido, a grande forma que o ser humano encontrou de contar a sua história. Né? Nós temos aí o lançamento, por exemplo, da Ilíada. A Ilíada é um conto histórico greco-romano, de uma forma ou de outra, mas também é um conto religioso de um povo que lida com seus deuses, que lida com uma jornada heróica de um herói e de várias pessoas ali que também se conectam com aquela história e com o seu destino, que é contado e é contado, e que foi preservado a nós por líderes religiosos. Assim também, como todo esse desenvolvimento religioso que se leva até hoje, ele é muito importante. Muito daquilo que nós fazemos mesmo no direito, os operadores de direito fazem, na economia, nas ciências sociais, é muito influenciado por essas antropotécnicas religiosas. Perfeito. Então, aí você já respondeu também. A religião e o próprio Estado em si acabam sendo esferas. Então, diante disso, aquela ideia de um sujeito liberal que primeiro está existindo no mundo, antes de qualquer relação, antes de qualquer contato externo que influencie na constituição do meu ser, do meu self, enfim. Esse sujeito liberal, pré-existente, que a partir do momento que decide, ele vai existir. Ele é autossuficiente, ele se determina. É uma espécie de ficção, a gente consegue entender isso, né? Porque nós precisamos dos outros não só para sobreviver, mas também para conseguir habitar no mundo. E aí entra esse conceito que você até citou, a imunização. Justamente, A sim. imunização, ele tá querendo dizer mais ou menos isso, né? A gente cria instituições para conseguir tentar, ao menos tentar diminuir a nossa vulnerabilidade perante ao mundo. É isso, não é? Sim. Algo que né, o Sloterdijk por essas disputas que ele teve, todas essas 1001 polêmicas que ele teve, ele acabou sendo um autor jogado à direita do espectro político alemão, vamos colocar assim. Então, muitas vezes, ele é dito liberal. Mesmo que ele não se diga ser em alguns momentos, ele é um pouco dúbio. Mas desse liberalismo do com licença, eu sou autossuficiente, a minha liberdade individual, não. Me parece que nós temos argumentos na teoria social vindo de diversos matizes, Christian, que chegam no mesmo consenso. No consenso de que a comunidade ou a sociedade civil é a formadora. Nós podemos ver, por exemplo, os comunitaristas, na tradição do Taylor, do Brandon, nós podemos ver a teoria sociológica do Durkheim, da proto-sociologia, do Weber, essa tradição alemã. Nós podemos ver a tradição hermenêutica do Heidegger, com toda essa questão do ser aí. Não há como você falar sobre uma hermenêutica zero. O ser humano já está, ele já é. Então não tem como você dizer, eu sou o primeiro ser humano. Não, o ser humano já está aqui em comunidade. Você não chega para recontar a história humana, você faz parte dela. Nós somos, e aí o Sloterdijk é interessante, ele vai falar sobre as cartas ao humanismo. Ele vai dizer que
o ser humano, ou pelo menos desde o Império Romano, nós contamos a história humana através de cartas. O ser humano conta a sua história através de cartas, e cartas que são dadas aos mortos, muitas vezes. O contrato social é isso. O contrato social é algo deixado pelos mortos. Pode dizer, olha, você tem que preservar a sociedade. Eu assinei o termo do contrato social? Não. Ninguém deixou a carta do contrato social aqui, o contrato social para você assinar. Não. Mas por que nós o mantemos? Porque de uma forma ou de outra, com todas as contradições e problemas que ele tem, e ele tem muitos problemas, não estou aqui em nenhum momento negando, dizendo que o contrato social, o Estado, é mil maravilhas, nós já superamos problemas sociais todos, principalmente no Brasil, nós estamos aqui no Brasil, não. Mas o que eu falo é que ainda é uma tentativa de nos compreendermos como sociedade e, a partir disso, buscar nos coimunizar como sociedade de todos esses problemas que nos afetam. Desde questões ambientais, questões políticas, questões jurídicas, até para questões que urgem serem, vamos colocar assim, geopolíticas. Não vou usar o termo universais, que seria um pouco problemático, quase religioso, mas que são, por exemplo, o avanço da tecnologia como inteligência artificial, automação, são questões quase universais. Perfeito. Então, a imunização seria, de fato, isso. Eu criar essas esferas para dentro delas, eu conseguir me proteger usando ali a humanidade ao meu favor. Essa humanidade que já está construída, já está constituída, Isso, antes de eu vir à tona no mundo. Seria isso, isso? isso, justamente. O terceiro livro da trilogia das esferas chama Espumas. Na verdade, o que o Sloterdijk vai dizer é que na pós-modernidade, as esferas sociais como nós conhecemos, como a religião, o Estado, a família, elas, na verdade, passam por um processo de quebra. Então, o que nós temos agora são pequenas espumas. Mesmo essas pequenas espumas ainda são importantes para a manutenção do sistema. Nós não Certo. podemos deixar nos coimunizar por causa desse... Eu falei do problema da contingência alemã. Né? Nós não podemos deixar de nos coimunizar, de nos pertencer em comunidade, por causa de todos esses problemas sociais nos afetam e afetam a todos nós. Nós só podemos buscar encontrar resoluções unidos, de uma forma ou de outra. Eu acho que é uma mensagem importante aí no Sloterdijk, que não costuma ser vista ou empregada pela maioria dos leitores do autor. Só que aí também tem uma questão que é bem complicada e eu vou te jogar uma pergunta que agora é meio complexa mesmo. Porque quando a gente está pensando ao longo de toda a história humana, na verdade, essa ideia de nos fecharmos num grupo, denominarmos esse grupo de Estado para conseguirmos sobreviver, tem outra figura que vai atravessar a história e é complicado trabalhar com ela, que é justamente quem não está nesse grupo. Na antiguidade, Roma tinha isso como os gentios. Se a gente vier aí pro século XX, o Carl Schmitt chama isso de inimigo. Sempre tem esse problema. Quando beleza, eu faço o contrato, que eu não assinei, mas eu cheguei, ele tá aí. Dentro da sociedade tem essas regras, eu preciso viver assim. Mas e quem não tá dentro dele? Quem não tá sendo abrangido por ele? Quem tá fora? Como que fica a situação dessa pessoa? A gente não cria essa figura por exclusão também? Depois do Excelente, momento que a gente vai pra esfera se excelente humanizar? questão. Excelente questão, excelente questão. Talvez o grande objetivo da teoria crítica alemã sempre foi, de uma forma ou de outra, que eu estou deixando qualquer momento, qualquer tentativa de crítica ou superação ou de concordância, mas sempre foi responder a isso, ou seja, como nós podemos encontrar uma teoria social ou um lugar social onde todos sejam aceitos. O Habermas vai ser muito vamos colocar aqui essa teoria final de você tentar criar um local específico onde todos seriam aceitos. O Sloterdijk vai ser crítico disso. Ele vai dizer que em algum momento isso é um problema de ressentimento. Mas como é que nós podemos compreender isso? Nós temos que deixar claro, na teoria do Sloterdijk, é que a gente vai lidar com isso mais tarde, mas eu já trago um insight, é que nem todas as questões de reconhecimento, nem todas as questões de direito para os Sloterdijk, vamos colocar assim, ou de justiça, passam pelo Estado. Até porque o Estado pode se tornar, como na experiência alemã, isso é muito latente na teoria social
alemã. Isso é muito latente no Habermas. O Estado pode se tornar um Estado totalmente totalitário. Há uma frase que eu considero a frase mais interessante do debate entre o Habermas e o Sloterdijk. O Sloterdijk disse para o Habermas que ia se levantar uma geração de jovens que não ia ter traumas com a Segunda Guerra Mundial. Eu concordo com o Sloterdijk. Grande parte da teoria do Habermas é forjada por um jovem, foi um jovem nazista, influenciado por todo aquele burburinho de maldade, por todo aquele regime totalitário. Eu aqui não vou também tentar fazer qualquer revisionismo para dizer, nossa, o Habermas foi um jovem nazista. Não sei. Não vou buscar fazer. O mundo é um lugar ainda muito complexo. Mas algo que nós temos que entender é que, como sujeitos de direito, como seres humanos, vamos colocar aqui, a gente vai lidar isso com a questão da ira, nós nunca podemos colocar todas as nossas esperanças no Estado, no poder estatal. Porque, inclusive, loucos, vou colocar o termo aqui, podem estar sobre essa administração. Nós somos, né? Nosso paradigma do mal, Christian, no século XX é o Hitler. Mas se você voltar na história anterior, há outros homens muito maus. Outros homens que também fizeram muito mal em sociedades diversas, seja na África, na Ásia, no mundo islâmico, também por muito menos. Não com aquele tamanho. O que o Hitler tinha para fazer tanta maldade também era um acesso à técnica no século XX. Mas o que a gente tem que enredar é que, como sujeitos de direito, nós precisamos, que aí eu vou ter que concordar com os comunitaristas, é que eu vou ter que colocar até um pouco, né? Eu vou fazer minha tenho um pesquisador do Sloterdijk aqui no Brasil chamado Braulio Rodrigues. Eu vou falar isso aqui, ele vai discordar de mim. Espero que ele não ouça esse corte. A mão que tira, a mão que dá é comunitarista sim, no sentido de que grande parte dos problemas da comunidade devem ser resolvidos pela comunidade. E só são vistos pela comunidade. Não vai ser resolvido por política pública. Política pública não vai ver, ou ela vai chegar muito depois. São problemas que nós, como comunidade, podemos nos coimunizar, nós podemos encontrá-los muito mais rápidos e respondê-los. Para isso, a importância de igreja, de centro espírita, de terreiro, de centros de bairros, de escolas, de universidades. Esse é atualmente, nesse momento, a gente tem momento de gentrificação, é importante de parques ecológicos. São locais onde a gente ainda pode se permitir encontrar com outro. Até para dar uma contribuída para isso, no pensamento comunitarista, um dos poucos autores que realmente se acha assim, comunitarista, e ele de fato propõe a volta a pequenas comunidades. É o autor que nos deixa ano passado, Alasdair Mark Tyler, e numa passagem muito famosa no After Virtue, ele defende claramente. Tem uma frase dele que é linda, que ele fala: a minha vida vai melhorar quando a vida daquelas pessoas comigo em sociedade, em comunidade, convivem, melhore também. Então, tipo, querer a melhora da comunidade é querer uma melhora da sua própria vida. Entender que tem Sim. essa simbiose entre a melhora do coletivo e a melhora do indivíduo. Em que o bem comum, e aí ele vai até voltar, a gente volta até um pouco em Rousseau, mas não queria me alongar disso, não é só a soma desses bens individuais, mas o bem da coletividade. E de fato, isso aí nos comunitaristas mesmo, isso daí tá claro. Eu falo comunitaristas mesmo porque o Taylor não se reconhece como comunitarista. Sim. O Sandel de hoje em dia não tanto, é mais aquele Sandel crítico de Rawls do começo de carreira. Então eu tendo a concordar contigo sim nisso daí. E é até uma questão interessante, Westras, porque a gente para pensar como que o direito também estaria aí dentro disso tudo. Porque quando eu tô criando o direito fundamental, eu não tô simplesmente criando uma norma. Parece que pra gente usar a terminologia aqui desse debate, eu tô criando uma esfera dentro da qual aquele sujeito pode existir com uma certa segurança ali, mas não é necessariamente isso, não é fazer justiça, mas que tem uma segurança dentro daquela esfera, seria por esse caminho, né?
Basicamente, sim. Eu acho que você conseguiu entender essa ideia do Sloterdijk. Uma das esferas sociais do ser humano desenvolve é a esfera jurídica. Por quê? Porque ela é uma forma de nos domesticar. Ou seja, as leis, o judiciário, o processo judiciário, ele nos ajuda, e isso é visto, por exemplo, na sociologia, de uma forma, que aqui eu estou falando do Sloterdijk, então também vou falar de sociologia alemã. O Luhmann tem um livro chamado Legitimação pelo Procedimento. Eu sempre brinco, chamo esse livro da fase do jovem Luhmann. O jovem Luhmann vai dizer que o procedimento judicial ele é criado para que ele possa parar com a ira da sociedade, ou seja, em vez de nos matarmos, a gente cria um processo judicial com um terceiro, com um juiz, com testemunhas, para que a gente possa lidar com essa ira. Sloterdijk também vai desenvolver isso em tempo, a questão do times a gente vai desenvolver um pouco melhor. Mas a ideia é que o direito é uma dessas esferas sociais que busca não só apenas nos coimunizar, também, mas também é uma forma onde nós podemos, né, utilizando um termo aqui bem sloterdijkiano, lidar com a nossa ira. Por mais que Sloterdijk veja a ira como algo bom, temos no grego, a ira também é algo que pode fazer muita bobagem, algo que pode nos levar a fazer violência. Então essa é a importância de falarmos sobre o direito, de lidarmos toda essa questão dos direitos fundamentais ainda, de fazer críticas ao Estado. Nós precisamos continuar fazendo crítica ao Estado. Isso é importante. Nós precisamos fazer... É importante, mesmo Sloterdijk sendo um autor sempre jogado à direita do debate público, Sloterdijk é um autor que sempre vai criticar as grandes corporações. Sloterdijk é um autor que vai criticar os poderosos, que vai dizer, olha, essa gente vai, de uma forma ou de outra, destruir os nossos espaços de comunidade. Se nós não prestarmos atenção, se nós não lutarmos contra isso, eles vão acabar nos destruindo também. Eles vão levar todo o espaço, né, que a gente vive, toda essa esfera chamada mundo, eles vão acabar levando. Isso é muito real. Isso é muito real. Essa é a importância do direito. Uma forma de nós buscarmos nos conviver. E uma regra para o parque humano, vou dizer assim, uma forma da gente buscar responder esse parque humano. Top essas. E aí, né, nesse sentido, a justiça para ele é algo bem único, porque a justiça não seria só reequilibrar dores, assim, para usar mais ou menos a ideia aristotélica. Não seria uma plena igualdade. A desigualdade, e aí é uma questão que ele é bem polêmico, não seria uma injustiça. Diminuir desigualdades não seria, por si só, fazer justiça, porque tem uma questão... Eu não sei, eu quero que até que você explique, eu acho que talvez não seja um melhor termo, mas tem uma questão, em certo sentido, de mérito, né, numa riqueza. A pessoa que é muito rica não é por si só injusta na percepção dele, e isso é muito polêmico mesmo, porque para ele, quando a gente tá fazendo uma certa acusação aqui, sim, é mais uma acusação moral do que um debate sobre o que de fato é o justo, Isso, não é? o Sloterdijk é um autor, e por isso que eu gosto, polemicíssimo, mas muitos insights do Sloterdijk são importantes. A gente tem que ter cuidado com os nossos moralismos, os moralismos das teorias sociais. Né? E aqui eu vou fazer um disclaimer por Ira e Tempo, né? Que é um livro que ele lança no início dos anos 2000. No Ira e Tempo ele vai falar sobre a ideia de timos. Né? A ideia de timos é a ideia de ira, pode ser traduzida do grego como uma ideia de ira, mas essa ideia de ira para ele vai se atrelada historicamente desde Homero, ou seja, desde a Odisseia, e eu diria que se o Nolan tivesse entendido isso, teria salvo o filme dele. O filme não é ruim, mas aqui, como crítico de cinema não autorizado pela academia, o Nolan é um cinéfilo com um problema muito grande. Nolan é um diretor de cinema, Christian, que é mais apaixonado pela técnica do cinema do que pelo cinema. Então, ele morre abraçado com a técnica do que ele faz, às vezes, um bom filme.
Provas de que isso é verdade. Dunkirk, Tenet, a Mas terceira parte de aí, aí eu só vou Genial, ter né? que discordar. Você gostou? Você gostou? Você discordou? Eu sou muito fã Todo mundo do gosta do Nolan. homem. Mas assim, E, o pô, Nolan também é um. quando eu vi o Einstein aparecer em Oppenheimer, foi uma Sim, das vezes que eu fiquei mais emocionado na vida sim, dentro do cinema. Que é meu amigo, o pessoal sabe da minha história de quando eu vi o sim, sim, Einstein. sim. E, pô, eu sou um grande fã do Batman, não tem Não, como, claro, sabe? eu também. O Christian Bale, aquele homem maravilhoso, com aquele sorriso amarelo britânico, ele, aí, Batman, é maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele, eu sou hétero. Mas o que eu queria dizer é que um problema do cinema do Nolan e aqui é um problema alemão, que é o problema da técnica. O Nolan é um diretor de cinema técnico. E às vezes ele falha o momento do filme, né? Ele falha porque ele Título do quer. episódio, seria o Nolan um novo Wagner? Justamente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pulou para isso. Eu vou voltar para o Sloterdijk, mas eu vou terminar aqui minha teoria. O Nolan, ele se perde às vezes, se você vê, a parte de diálogo que não faz sentido. Não tem ninguém que falaria o diálogo do Nolan. Você pega Tenet. Tenet são explicações teóricas que você diz assim, tá, Nolan, beleza. Aí eu já entendi que você é um gênio. Você queria me dizer, Nolan, que você é um gênio? Você conseguiu. Interestelar lá é genial. Mas quando você olha assim, cara, você é um gênio, tudo bem, eu já entendi. É um cara preso à técnica, mas tão preso à técnica que às vezes ele só quer mostrar para você que ele é um gênio, que ele se perde. E eu não estou dizendo que ele deixa de ser possivelmente o grande, assim, do cinema de primeiro escalão, ele é o grande diretor. Mas Odisseia, e aqui não está sendo apenas eu quem sou eu para dar essa opinião, mas alguns críticos de cinema e alguns pesquisadores da Odisseia veem esse problema, principalmente falta ira nos personagens do Nolan na Odisseia. Na minha interpretação leiga, falta porque o Nolan é alguém muito atrelado à técnica. Ele prefere fazer um filme técnico muito bom e às vezes se esquecer de questões mais ligadas a roteiro, à história, do que fortalecer roteiro e história e ficar com um filme técnico fraco. Voltando ao Sloterdijk, Christian, acabou aqui o disclaimer da crítica cinematográfica. Eu me perdi como personagem. Mas veja só, para o Sloterdijk, o Timos, ou essa questão ligada ao orgulho, ele vai deixar isso muito claro, ele vai dizer que as religiões, principalmente o cristianismo, o pessoal fala muito hoje sobre a culpa cristã, os problemas da culpa cristã, mas todas as religiões, de uma forma ou de outra, têm essa problemática, de uma forma ou de outra, elas te dão um problema com o orgulho, que sentido? Você tem que deixar o seu orgulho de lado. O Sloterdijk vai dizer, não, você tem que manter o seu orgulho. O orgulho é algo bom. Por quê? Quando você vê os grandes épicos históricos que marcam a história ocidental, são épicos de orgulho, de homens e mulheres tentando contar grandes histórias. Tá lá nosso amigo Odisseu passando 20 anos fora de casa. Penélope está segurando aqui as bordas com os pretendentes querendo se casar com ela, mas ela genialmente fazendo aquele teatro, de noite ele ia lá e rasgava aquilo tudo, esperando pelo marido. Aquilo não é só um ato de fé. Aquela mulher passou 20 anos administrando aquele reino. Aquela mulher cuidou do príncipe, né? Foi mãe solo, vamos colocar aqui um termo moderno. Tudo isso é orgulho, tudo isso é um dado importante na realidade. Qual a grande questão que o Sloterdijk traz? É que na modernidade nós criamos, né, formas de domesticar essa ira e esse orgulho. Por isso que o nome do livro é Ira e Tempo. Nós criamos essas formas de domesticação, as leis, procedimento judicial, questões religiosas. A religiosidade cria muitos códigos de ética com o tempo. Você tem toda uma questão hoje, até que saiu da questão religiosa e foi para a questão pública, vamos dizer assim, que é de domesticação humana. E nós nos acabamos esquecendo que muitas vezes o que é justo também tem a ver com a ira. Veja só, por exemplo, para o Sloterdijk, o último grande, e ele é um crítico do comunismo, é interessante,
mas o último grande movimento para ele tinha um grande banco de ira, era o comunismo. Ele disse assim, olha, é o último grande movimento onde as pessoas viam desigualdades sociais e problemas, assim, tem que fazer alguma coisa. E quando a gente lê os teóricos críticos hoje, tem a frase do Zizek, que marca muito Mark Fisher, que marca a teoria social hoje de esquerda. É mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que a gente conseguir o comunismo. Você foi derrotado. Por que você foi derrotado? Você não tem mais estímulos, você não tem mais ira, você não tem mais vontade de vencer. Acabou. Você pode estar certo, você pode entender que o mundo tem desigualdades, ou seja, que o procedimento judicial tem desigualdades, e tem desigualdades, está falando aqui 2 operadores do direito. O PJ é um sistema horrível, deixando claro aqui para nossos colegas advogados que vão assistir esse episódio. Lidar com as autoridades públicas às vezes são difíceis. Nós precisamos de timos, né, de ira, não no sentido de ira, de que vou bater no meu coleguinha, não. Mas a essência de que algo precisa ser feito com urgência, de que mudanças precisam ser feitas, de que eu estou contando uma história épica sobre minha vida. Isso é talvez algo que a gente esqueceu. Como sociedade moderna, volto de novo, abro o meu disclaimer para teoria crítica de cinema. É algo também que o Nolan não conseguiu perceber. Como o moderno ele não tem ira, os personagens do Nolan perderam a ira também no meio do caminho. Perderam o orgulho. Penélope fica, ai não, meu marido, será que ele vai voltar? E a Anne Hathaway é uma mulher maravilhosa. Ela, ai não, será que ele vai voltar? E o Homem-Aranha é um menino que o cara lá que fez aquele cara lá que brilha lá, o Robert Pattinson, que é o Batman, agora ainda bem ele tá fazendo papéis melhores, né? Ele joga o menino no chão e ele fica lá chorando. E aquilo tudo termina como uma grande sessão de terapia. Assim, nisso de fato tá bem diferente. Aliás, foi até uma discussão que eu vi que o primeiro a fazer isso foi o Dante, que mudou muito quem de fato seria, né? Sim. O próprio Homero. Leva ele até o inferno lá, até a última das últimas. E a honra dele, a gente fica ali, pra quem já leu a Divina Comédia o tempo inteiro. Cadê? E essa, de fato, é uma crítica boa ao filme. Ele sempre foi um herói de fato desbravador. A questão da honra pra ele era substancial. E aqui quiseram, o Nolan quis de fato, eu concordo com essa crítica, retratar muito o lado humano, mas o lado, não que isso não tenha que ser feito, não que não tenha sido bom, Sim. mas o herói verdadeiro não é esse. O herói verdadeiro Sim. é aquele épico. Sim. Aquele, de fato, é o herói. E essa questão é muito interessante, porque a gente percebe aqui, né, que a gente passa, então, dessa questão da honra pro orgulho, pra entender essa indignação do sujeito, pra gente entrar numa esfera de reconhecimento e sim de distinção. Porque eu percebo que o que o Sloterdijk quer, diferente do que muitos acham, não é simplesmente que não haja uma transformação social, mas é como que essa transformação social vai ser atingida na prática. Então a política não pode simplesmente ser fundada com base num medo de punição ou na busca do interesse, mas ela também precisa ser o desejo íntimo de alguém de ser algo diante dos outros. E é por causa disso que lá em 2009 ele tem essa grande briga sobre a mão que toma e a mão que dá quando ele vai criticar a questão dos impostos. Que pra ele não é assim, não, cara. Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa, como os caras falam. Justamente. Não, Vamos não, dizer não que é isso. O imposto precisa Sloterdijk não é existir. Paulo Cogos. Sloterdijk não é Exatamente, não Paulo é o Cogos. Paulo Não são Cogos. dois. Justamente, Sloterdijk não é Paulo Cogos, tá? Sloterdijk não é Daniel Miorim do Autolinguagem, tá? Não é do Partido Novo. Talvez fosse aqui no Brasil, não vou apresentar, vai que ele seria mesmo. Mas o debate do a mão que tira e a mão que dá, ele é interessante. E essa obra não está traduzida para o português, mas em espanhol ela é chamada de Fiscalidade Voluntária e Responsabilidade Cidadã, né? Como ela recebeu a tradução para o espanhol. Isso é bem engraçado. Quando eu fui buscar a tradução para o espanhol, eu sempre procurava a mão que tira, a mão que dá, que é o título
original em alemão nunca achava. Depois eu descobri que é quase um nome de um título Exato. de direito tributário. Mas Como veja que é só, mesmo o nome em espanhol? é fiscalidade social e responsabilidade cidadã. Nossa, nada a ver mesmo. Nada a ver, Que é a mão tipo, que tira e a mão que dá é a a tradução mão literal do alemão. justamente aí vem um título de livro de direito tributário. Tudo bem, quem sou eu também para criticar? Mas esse debate é ainda, né, vamos colocar aqui, vamos terminar o disclaimer do ira e tempo, da questão de justiça de timos, né, nessa questão da ira, do orgulho. O grande problema do Sloterdijk com a teoria crítica seria que ela é uma teoria forjada em ressentimento, em medo, mas não em orgulho. Por quê? Porque orgulho você tem coragem. E ira, ou seja, toda essa questão da ira, você precisa descrer muitas vezes das instituições. E aqui, para deixar claro, nós aqui não estamos fazendo nenhum discurso de extrema-direita, nós não somos contra as instituições, contra a Constituição, contra os ministros do STF. O que nós estamos dizendo é que, muitas vezes, a teoria crítica, sem perceber, também se tornou parte do mainstream. Tem um pesquisador, tinha, né, já faleceu há muito tempo, pesquisador argentino, radicado aqui no Brasil, chamado Luiz Alberto Varato, uma frase dele maravilhosa. Ele disse que o maior medo do teórico crítico é que a teoria crítica dele se torne dogma. E o grande problema da teoria social alemã é que ela se tornou dogma. Todo mundo leu Habermas, todo mundo leu Adorno, todo mundo leu Horkheimer. Acabou. O Sloterdijk não está tão errado. Você para, Christian, para perceber que a teoria crítica social alemã, ela venceu o jogo, ela venceu. A gente não pode ser hipócrita. Os autores venceram. Os autores disseram o que era para ser feito. Os autores foram contra o nazismo, o que é extremamente correto. Mas os autores colocaram... O Sloterdijk foi lá no debate com o Habermas, foi muito até vítima disso. Os autores sempre jogaram peixe de higienista, nazista, extrema-direita para os outros. Venceram. Se o maior medo do teórico crítico é se tornar um dogmático, a teoria crítica também se tornou. Agora, voltando desse disclaimer para a mão que tira, a mão que dá. Tem um artigo muito bom do Braulio Rodrigues, já citei ele aqui, o doutorado dele é sobre o Sloterdijk, mas eu vou citar o artigo porque é realmente muito bom, onde ele faz um resumo sobre esse debate entre o Sloterdijk, o Habermas e o Honest, que quem enfrentar o monstro deve tomar cuidado para não se tornar outro. Peter Sloterdijk é a negação da teoria crítica. Vou fazer uma interpretação, ele também não vai gostar dessa parte desse corte, mas tudo, Braulio, braço para ti, irmão. Vamos lá. Na mão que tira, a mão que dá, o Sloterdijk vai dizer que o estado de bem-estar social alemão, pós-Segunda Guerra Mundial, toda essa construção que nós do direito, ou nós da ciência social, conhecemos como grande objetivo de todos os estados, como também do Estado brasileiro, essa efetivação do estado de bem-estar social, do welfare state, de uma forma ou de outra, ele se tornou muito caro. Ele se tornou um estado muito inchado, muito caro, com muitos direitos. Você tem que dar uma série de direitos, você tem toda uma tabela de direitos, que todos têm direitos, isso custa dinheiro, de uma forma ou de outra. E no atual momento, no momento que nós falamos hoje, você tem todo um problema, e aqui eu não estou falando que o Sloterdijk trata ou não, até trata, mas isso fica para outro momento. Mas você tem todo um problema de questão de imigração. É uma sociedade europeia ficando velha, precisando de imigrante, mas é uma sociedade europeia extremamente preconceituosa com imigrante. Também tem esse problema, um outro disclaimer. O que é que o Sloterdijk vai dizer? O Sloterdijk vai dizer que uma política social importante seria a efetivação de caridade social entre as pessoas. Entre pessoas e instituições. Aí você olha assim, isso é muito estranho. Esse autor de extrema direita não tem nada a ver, eu acho que o Sloterdijk está errado.
tal, ele é que foi neoliberal, tudo bem. Christian, doutrina social da igreja é o que além disso? Sloterdijk é ateu. Por mais que seja, o Sloterdijk é um grande conhecedor da teologia e é alguém que exemplifica muito os seus exemplos teóricos com teologia, mas em muito a doutrina social da igreja vai fazer apelo para a caridade. Vamos pegar aqui, e aqui eu não estou fazendo nenhum daqueles discursos de nossa, como os Estados Unidos é o país da liberdade, é um país maravilhoso, Trump nos invada e amanhã nós vamos ser felizes. Mas, estatisticamente, o país onde você tem mais doações deliberadamente é os Estados Unidos. Tanto é que grande parte da forma estrutural das instituições universitárias, o que a gente chama de alocação artística americana, é feita com dinheiro privado, é feita com gente que estudou numa instituição e que retorna aquele dinheiro, é feita com gente que dá aquele dinheiro. Isso é importantíssimo. Como também na Europa. Eu não estou negando aqui que isso não aconteça na Europa. Também acontece. Mas eu estou dizendo que, estatisticamente, o país onde você tem mais ajuda vindo de doação é os Estados Unidos. Estatisticamente. Eu poderia até argumentar isso em igreja. Meu trabalho de pesquisa é sobre liberdade religiosa. Então, eu tive acesso a alguns dados aí. Algumas igrejas, os seus sistemas mundiais, quando você pega os microdados sobre doações religiosas, você descobre que o país que mais doa também, os membros que mais doam, são os membros estadunidenses. Por que eu estou dizendo isso? Resolve todos os problemas da sociedade? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo aqui, e aqui eu estou fazendo aqui uma defesa, né, entre o debate entre o Honeth e o Sloterdijk, porque o Honeth vai dizer que a ideia do Sloterdijk é quase libertária, que ele estava pensando no mundo antes do estado de bem-estar social. Isso conclui aí que eu vou puxar um gancho aí do Honeth. Mas o que nós precisamos ter em mente é que grandes problemas sociais ou problemas sociais que não têm tanta latência de virarem políticas públicas podem ser resolvidos através de doação por comunidades sociais. E aqui eu estou fazendo apelo, sim, para instituições de caridade, para escolas, estou fazendo apelos para igrejas, para terreiros, para centros espíritas, que continuam e muitos desses fazem. Eu sei que há toda uma crítica contra grande parte das instituições religiosas, muitas delas têm muitos problemas, eu sei disso, mas também há muitas delas que fazem um trabalho muito essencial nas periferias e zonas pobres do país. Então, quando o Sloterdijk fala isso, eu vejo essa questão. Agora, há uma releitura que eu faço da mão que tira, a mão que dá, que eu vou fazer pós o seu comentário. Perfeito. Eu ia te chamar de Habermas. Perfeito. Obrigado, obrigado. Eu agradeço. Eu gosto do Luma, mas tudo bem, eu aceito também. Qualquer elogio que estiver dando na rua, eu agradeço. Quem não aceitaria ser o Habermas, né? Eu aceitaria também. Não gosto muito, mas aceitaria. Não, tranquilo, aceito. Bem, mas o que eu queria falar é justamente a crítica que o Honeth faz a ele logo em 2009, depois que ele publica esse texto, porque o Honeth é um autor que eu gosto muito, faz parte da minha pesquisa, e na minha concepção, a crítica que ele faz é muito boa e faz muito sentido, porque ele vira e fala, ó, beleza, Sloterdijk, eu entendo que você acha que é importante, então, que haja uma contribuição e que, por exemplo, imposto não pode ser algo forçado. As pessoas têm que querer contribuir para o bem daqueles que estão na sociedade. Sim. Eu realmente entendo isso. Honeth parte desse pressuposto. Mas tem uma questão. A gente tá olhando aqui, ó, para quem tá com a mão aberta, dando ajuda. Mas e quem tá aqui do outro lado? Quem tá aqui desse lado recebendo? O que acontece com essa pessoa? E quando essa mão aqui parar de entregar? Qual que é a relação dessa pessoa? Como que essa pessoa fica? Será que ela por si só não é um sujeito de direito que merece reconhecimento?
e que essa distribuição parte desse pressuposto que eu reconheço o outro como igual, aliás, todos os direitos, as 3 esferas do reconhecimento, aliás, o amor, o direito, a estima social, não partem desse mesmo pressuposto de, primeiro de tudo, eu reconhecer o outro como indivíduo e a partir de então, a gente pensa nos julgamentos. Será que eu não devo olhar primeiro aqui, ó, para essa pessoa? A justiça não começa lá simplesmente nessa distribuição, mas nas relações sociais que nos permite reconhecer o outro como alguém que merece determinado tratamento. Ou seja, quem dá continua ocupando a posição de quem pode dar e quem recebe continua ocupando a posição de quem precisa receber. Não tem uma troca genuína. O próprio Timos, que a gente falou antes, essa luta talvez não vai existir se a gente não olhar para essa pessoa. Então, esse reconhecimento nessa relação, do jeito que o Sloterdijk vai enxergar, eu quase baixei o Hornet agora, mas não existe. Não, tranquilo. A gente precisa fazer um disclaimer agora para alguns argumentos que o Sloterdijk vai utilizar e alguns argumentos que o Hornet vai utilizar. Eu não sou economista, eu sou entusiasta de economia. Outra coisa, uma coisa que eu li muito. Tá? A interpretação que eu tenho hoje sobre a mão que a mão que dá é que o Sloterdijk estava falando sobre geritocracia. O que é o conceito de geritocracia? Geritocracia é um conceito que está ganhando muito espaço hoje na teoria social ou sobre sociologia. Você tem um aumento da expectativa de vida das pessoas. Certo. Quando nós falamos do termo qualidade de vida, Jeff, nós não estamos falando sobre melhora de qualidade de vida de jovens. Nós estamos falando de melhora da qualidade de vida de idosos. O grande problema é que os idosos tiveram diversas oportunidades de modular a economia. Os jovens não tiveram nenhuma. Por isso que a mão que tira, a mão que dá, fica proporcional. Segundo problema, ou segunda solução, o que o Sloterdijk disse é que se eu consigo, vamos colocar o se como condicional, se sempre é um condicional. Se eu consigo fazer uma... Vou utilizar um argumento que eu não ia gostar, mas tudo bem. Se eu consigo fazer uma obra de caridade com quem precisa, tanto faz se é o Estado ou se é as pessoas. O que nós temos que entender também sobre o Estado é que o Estado tem uma estrutura de gasto público que ele vai gastar muito mais do que pequenas comunidades gastariam. Nós perdemos muito dinheiro com isso. Talvez o que o Ronef e toda a teoria social nunca entendeu. É que toda essa eu não estou dizendo que eu sou contra programas sociais. Não é esse o meu discurso aqui. Novamente, vamos fazer um disclaimer. Não estamos falando aqui sobre cortar a Bolsa Família e programas sociais. Tá? Não estamos falando isso. Não é isso aqui o nosso disclaimer. Mas o disclaimer aqui é que, para além da importância de nós falarmos sobre o tamanho do Estado, ou nós continuarmos falando que muitos impostos são injustos, e muitos são, ou seja, a alta de impostos é injusta, me parece que, se eu faço uma análise econômica do argumento do Sloterdijk contra o argumento do Ronef, o Sloterdijk estaria mais correto do que o Ronef. É esse o disclaimer. Filosoficamente, o Ronef levaria. Mas qual é o problema da filosofia? Qual é o problema da filosofia? O problema da filosofia, às vezes, Christian, e o problema do direito, é que ambas as ciências, infelizmente, elas às vezes tentam resolver todos os problemas do mundo. O direito às vezes pensa que ele vai resolver todos os problemas do mundo com PJE e EPROC. Não vai. A gente tem lei, a gente tem medida cautelar, tem um monte de tecnologia, mas nós não vamos responder esses problemas. Nós não vamos responder. Como é que você vai, e aí lidando com a mão que tira e a mão que dá, e várias argumentações que o Sloterdijk faz, como é que o Ronef vai lidar com toda a quebra da previdência alemã? Tem que fazer alguma coisa.
Esdras, mas os pobres idosos alemães, eu disse, amigo, tem que fazer reforma da Previdência. Eu não estou falando de neoliberalismo, da Veja Só, o Estado malvadão, estão cortando direitos. Não. Aqui eu estou falando sobre economia. Vou dar um exemplo muito simples. Meu avô teve 11 filhos. Todos os netos do meu avô são 4. Como é que a gente vai pagar? Aqui eu estou fazendo um anedótico exemplo. Anedótico. Não é economia séria. Aqui não é exemplo preventivo. Aqui não é a Semoglu. Aqui não é economia do INSPE e da USP. Como é que 5 jovens vão pagar 11 aposentadorias agora? É impossível. Você entende isso? É daí que tira a mão que dá. É por isso que minha interpretação sobre o texto é que o Sloterdijk estava falando sobre geritocracia. É por isso que quando ele fala, uma década antes, do debate com o Ronef, quando ele falou que ia se levantar uma geração que não ia ter o trauma da Segunda Guerra Mundial, ele estava correto. Mas por que nós vamos ter que discutir direitos? Porque uma geração pode ter esses direitos, a outra não tem. Os jovens, vamos falar que sou sobre os jovens. Os jovens agora têm mais dificuldade para comprar casa. Os jovens agora têm mais dificuldade para comprar carro. O jovem americano agora fez grandes graduações, boas graduações em Ivy Leagues, vamos colocar assim, grandes instituições. É um momento histórico onde ele menos ganha dinheiro. Uhum. O Estado não vai conseguir responder a isso, e a única resposta estatal que você teria seria fazer reforma. Não estou vindo aqui, nossa, o receituário neoliberal. Você discorda de mim? Você pode discordar. Pegue, por exemplo, o ministro da Fazenda que substituiu o ministro Fernando Haddad. Ele disse que em 2015 ele tem que fazer uma nova reforma da Previdência. Ele tem que lidar com a realidade. E como é que... falei do problema da contingência, né, que é um problema que aparece nos anos 80 na teoria alemã. Como é que a gente vai lidar com isso? Tem que achar respostas. Se o Estado não está dando resposta, e às vezes ele pode atrapalhar sistemas sociais, ou sistemas de caridade, ou de comunidades, eu gosto da ideia de comunidade, não estou dizendo que nós vamos resolver todos os problemas, e nem que a gente tenha que tirar o Estado. Não é esse o argumento. Mas é um argumento que, diante da contingência social, né, diante do inesperado, a gente tem que encontrar novas respostas. Assim, é algo que particularmente, aí é questão minha agora como autor, que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu sei. Até pelo meu local teórico. Não, claro. Só porque assim, o que eu sempre deixo aqui, o que eu sempre busco, não estou dizendo que Sloterdijk também é um grande economista, não é? Sloterdijk é um filósofo, mas um filósofo muito perspicaz. Grandes problemas sociais não vão ser resolvidos por direito e economia. Ou por direito e filosofia. Não vão ser. Você é da filosofia, eu sou do direito. Nós não temos respostas contundentes. Nós temos respostas bonitas, mas não são respostas socialmente muito boas para resolver esse problema. Nós somos, nesse ponto, somos pouco limitados. A gente também precisa reconhecer nossas limitações teóricas para isso. E aí é o que eu vejo, por exemplo, olhando um pouco, e é por isso que eu faço uma releitura do A Mão que Tira, A Mão que Dá. Assim, quando você relê A Mão que Tira, A Mão que Dá, o Sloterdijk vai mostrando o problema da Previdência, o problema dos jovens alemães. Você tem todo um problema hoje da União Europeia, de jovens que, por exemplo, ganham até 1.300 euros, estão desesperançosos. Sabe o que vai acontecer se nada mudar? Nós estamos fabricando, o meu medo, Jeff, que a gente esteja fabricando um novo. Eu não sei o nome dele. Não sei se já apareceu. Mas... mas
Assim, eu ainda acho que, de fato, eu fico com o Ronit nessa. E eu acho que se passando pela esfera justamente do reconhecimento, as garantias básicas podem ser, de fato, efetivadas e precisa de uma ação estatal. Alguém pode estar ouvindo isso e me chamar muito paternalista nesse momento, mas enfim, Não, se for o que não, é, claro, claro, claro. talvez seja também. Nós, Hum, nós, nós concordamos aí. A questão é que assim, eu acho. Ninguém é contra os direitos. O que a gente tem que ter ideia é que o que tem que ter em perspectiva, que as pessoas têm um problema com o Estado ou com a economia, é que grande parte desses direitos foram forjados em momentos anteriores, 80, 100 anos. Vou só dar um exemplo muito simples. Em algum momento, por mais que seja difícil, a gente vai ter que repensar a CLT. Por quê? CLT foi pensado nos anos 30 e 40. Nós estamos à beira, ou se não, nós estamos dentro de uma evolução tecnológica. Tudo vai mudar. Aqui eu não estou dizendo que tem que retirar direitos, que tem que trabalhar no regime chinês. Não. Mas o que eu estou dizendo é que novas leis são feitas porque nós estamos em um novo mundo. E muitos direitos também adquiridos por uma comunidade mais velha pode acabar, e essa é a deixa que o Sloterdijk entendeu muito bem. Eu acho que o Sloterdijk foi muito certeiro. O Estado europeu é um Estado muito bom com os idosos. Nada bom com os jovens. O Estado brasileiro, ele é muito bom com os idosos. sim. Muito ruim com os jovens. O problema é, se ele é ruim com os jovens não vão ter filhos. Só se torna mais difícil de você pagar previdência. Só aí, se você não tem filhos, não é que você só não paga previdência, mas você também não tem força de trabalho. Você entende que o problema só piora? Não é uma questão de reconhecimento, de direitos, de programas sociais, todos nós somos a favor. Eu até acho que os Sloterdijk também sejam. Eu nunca vi os Sloterdijk fazendo grandes críticas a isso. Nunca vi. Mesmo sendo um cara sempre foi jogado à direita. Mas uma coisa é ser a favor disso, outra coisa é se é possível. Tem coisa que não é possível, tem coisa que está fora da contingência. Ou a gente faz alguma coisa ou colapsa. Tem muitos desses, muita coisa que vai acabar colapsando ou que já começou a colapsar nas nossas mãos. Eu sei que é duro a gente discutir, eu sei que é duro. Eu sei que às vezes quando a gente fala, a pessoa olha assim, pô, chegou naquele negócio que ninguém queria dizer. Isso que é a realidade. Assim, a terceira forma de reconhecimento que o Ronald vê é justamente da estima social. E eu acho bem interessante isso, porque é realmente como se fosse esse valor atribuído às práticas do indivíduo em relação com o externo, e isso gera um sentimento que para ele é muito importante, que é o de autoestima. A Não, partir desse momento, mas antes disso, a gente precisa ter o reconhecimento jurídico. Tanto é que é a terceira forma. Ele parte do amor, parte depois para o direito, para aí sim chegar nessa estima social. E ele parte de uma perspectiva hegeliana, então é histórico-dialética. Então eu percebo que esses problemas também fazem parte dessa construção histórico-dialética. E aí é uma questão que é da minha pesquisa em si, que eu entendo que o direito tem que ser uma. Para o direito se efetivar, a gente precisa levar em questão o reconhecimento. O reconhecimento tem que ser uma esfera de validação jurídica, mas daí já não é nenhum autor nem outro, é a minha pesquisa individual. Então eu entendo que parte desses problemas, aí agora querendo ser um pouco advogado do Ronit, por essa perspectiva hegeliana, eles ajudam na construção desse novo que está por vir, né, desse novo que está sendo construído. Mas essa crítica que ele faz também em relação ao Habermas faz muito sentido, ainda mais se a gente olha na perspectiva histórica, porque ele abriga de um acho que é em 2009, a outra em 99, né? 10 anos de diferença.
o Hornet sai de onde o Habermas saiu, ele é meio que a continuidade. Sim, E sim. para usar o termo que você disse, Habermas ainda era ressentido por toda a questão alemã, Hornet é um pouco mais novo. Então, o que o Hornet vê agora num problema de reconhecimento, antes o Habermas estava vendo na questão da justificação. Que aí é a crítica que o Sloterdijk faz. Que ele fala, cara, mas beleza, essas esferas aí que você fala, de diálogo público, de construção conjunta das ideias, de percepção do que é o ser humano, são importantes, mas parece que tá racionalizando demais, e o ser humano não é só razão. O ser humano é algo mais complexo. E aí que isso acaba sendo um problema, e eu acho que a gente podia Não, puxar essa discussão claro, aí claro. do Habermas pra gente já ir pro final. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos dizer que é o grande debate que até vai fazer a carreira do Sloterdijk. Habermas tem diversos, vamos dizer assim, discussões que fazem sua carreira. Vai ter a grande primeira, que é com o partido SPD, depois ele vai ter com Numa no 71 sobre a questão da técnica, depois ele vai ter essa com o Sloterdijk, depois ele vai ter a discussão com o futuro Papa Bento XVI, né? A tese Dialética da era secularização. muito bom também, texto importantíssimo. Mas veja só, o Sloterdijk ele deu uma palestra, se transformou num livro chamado Regras para o Parto Humano, onde ele traz toda essa noção do melhoramento humano, de geneticismo. Quando você fala em genética, melhoramento humano na Alemanha, logo você se lembra de Hitler. Né? Aí vem Habermas, nosso companheiro meio... olha, não gostei disso, eu acho que você é meio nazista, tal, não gostei da fala. Começa, eles vão pro Der Spiegel lá, que é um dos grandes jornais alemães. Vou utilizar um termo aqui, peço perdão aos intelectuais e ao nosso público, um arranca-rabo, né, entre eles público, ali no Der Spiegel. Mas o que é que eu estou deixando claro aqui? É que aí vem um problema que o Habermas tem há muito tempo, que ele já tinha com Numa, teve toda a sua carreira, que é um problema com a técnica. O Habermas sempre viu com um grande problema técnico, porque no fim ele via a técnica como um grande problema do regime nazista. O regime nazista só conseguiu solidificar porque tinha um grande poder com a técnica. Grandes teóricos ali chamados reacionários, como o próprio Heidegger, como Spengler, como Ernest Jung, como outros também, eles tinham uma fixação muito grande pela questão técnica. E naqueles círculos intelectuais alemães ali, nazistas, foram muito relevantes nessas discussões sobre a técnica. Por isso que o nazismo tinha toda essa fixação por raça, por melhoramento humano. Mas não é isso que o Sloterdijk está falando no seu texto. Ele está falando sobre genética. Veja só, a genética é uma forma de melhoramento. E de uma forma ou de outra, mesmo sendo um tema arriscado, o STF, a nossa Suprema Corte, tem uma decisão de 2012. Não sei se ninguém percebeu, a técnica é algo que o ser humano sempre vai ser jogado para ela. Tem um outro teórico que o Habermas gostava muito, e o Sloterdijk também, chamado de... Me esqueci o nome, me fugiu o nome agora. Mas ele é um teórico alemão que ele ia defender que o ser humano ele nasce com uma falta de algo, e esse algo seria essa relação com a técnica. É daí que vem o termo redução de complexidade, que o Luhmann vai utilizar em sua sociologia. Veja só, nós já sabemos que mesmo tendo todo um problema moral, um problema filosófico moral, um problema jurídico moral, geneticamente você consegue corrigir informações de DNA de descendentes, de ascendentes com AIDS, certo?
certo? Veja a questão da técnica aqui. A técnica pode trazer benefícios e malefícios. O problema, talvez, que o Harman sempre teve um ranço, vou colocar esse termo, que eu posso até voltar, por exemplo, para a discussão de 71, que também, no fim, a discussão comum é uma discussão sobre técnica. Eu acho que o pessoal nunca interpretou essa discussão, mas no fim é uma discussão sobre técnica também, é que, Jeff, o ser humano ele sempre vai ser jogado para a técnica. Vou só dar um exemplo simples. Vamos pegar a inteligência artificial, que é o grande monumento da técnica que nós temos no atual momento. A inteligência artificial parece ser a bomba atômica. Se os Estados Unidos não fizer um grande gasto com inteligência artificial, a China vai fazer. Você acha que os Estados Unidos vai ficar parado? Não, os dois vão fazer. A inteligência artificial consegue fazer em segundos o que a gente demorava dias. Sim. A gente pegava, quando a gente fazia graduação lá na pandemia, um dia desse, eu sou jovem, você achar um artigo, era chat, isso aqui, ele acha no mundo todo, tá aqui, todos os artigos, pô, muito obrigado, agora eu vou ler. Sim, é até uma conversa que eu tenho com colegas, quando a gente tem contato hoje com estagiários do direito, Sim. o como que tá prejudicando o uso da inteligência artificial. Sim. Nesse não é o tema do vídeo, mas só para aproveitar o parênteses, a gente já tá encaminhando pro final. Semana passada aqui em Porto Alegre, tava tendo o evento da OBRS, a Cidade da Advocacia, e o Pondé deu uma palestra, e na palestra dele, ele falou algo bem interessante. Ele falou, o problema não é o uso, mas o problema é do uso quando você já não tem uma base. E a gente vê, por exemplo, essa nova geração de estagiários tendo acesso direto, enquanto isso, na nossa época de estágio, por exemplo, mandava uma petição pra gente fazer, a gente tinha que abrir vários livros, se sentia realmente um ancestral, assim, tinha que ir na biblioteca, voltar pra casa cheio de doutrina, e abrir, procurar na lei, ver o que entendia sobre a lei, ver os enunciados das jornadas de direito e tal, pra tentar entender alguma coisa. Hoje, é esse o problema? Então, tal lei fala isso, e é isso. Mas enfim, esse de fato é um problema da técnica. Um problema da técnica. Quase 30 anos antes eles anteciparam isso. Justamente. Os primeiros dados econômicos, por isso que eu gosto de economia, eu sempre falo que minha área de pesquisa é sociologia de direito. Que queira ou que não, mas a economia criou um framework que é muito importante para a teoria social como um todo. Os dados preliminares sobre a inteligência artificial diziam algo muito interessante. A inteligência artificial ela persegue os empregos de estagiários e júniores. Por quê? Porque ela consegue fazer tudo isso que essa galera fazia antes, que a gente fazia. A gente buscava um café, a gente estava lá para contar piada, aí essas coisas de, vem cá, faça esse modelo de petição aqui. A gente ia lá e fazia, a pesquisa jurisprudencial, faz isso em minutos. Acabou a vida do estagiário. Mas voltando, a questão da técnica, contextualizando novamente, Jeff, é uma questão intrínseca a todos os grandes pensadores alemães, desde o Karl Marx. Karl Marx até inaugura isso. Ele vai observar que toda a discussão sobre a teoria do valor dele, ele vai se perguntar se as máquinas fariam mais valia. Então, a partir dali, sem querendo, o Marx vai dar um insight para toda essa questão da técnica. E aí você tem, durante o século XX, os reacionários. O maior deles vai ser o Heidegger. O maior deles, no sentido que assim, Heidegger é um autor tão relevante que a gente até se esquece que há outros autores. Spengler é muito importante, o Ernest Jung é muito importante, mas o Heidegger é tão importante para a nossa filosofia ocidental que a gente acaba se esquecendo desse. A escola, vamos colocar assim, da teoria crítica, ou a escola de Frankfurt, vai também discutir essa questão da técnica, mas eles vão dizer técnica é sempre uma ideologia, né? A escola vai ser sempre essa ala que vai ter sempre um problema. O Luhmann vai ter essa discussão, o Max Weber fez essa discussão sobre a técnica com a questão da racionalização, da burocracia. O que eu estou tentando dizer é que a técnica o termo antropotécnica,
técnica, né, que o Sloterdijk frisa muito bem, é talvez o grande problema do ser humano. Porque, no fim, ele pode resolver muitos problemas, ele pode criar problemas que podem levar ele, inclusive, à extinção. A inteligência artificial pode fazer grandes avanços científicos, como ela também pode invadir sistemas bancários e levar todo o seu precioso dinheiro que você ganhou aí, Jeff, gravando podcast. Essa é a piada. Entendeu? Meu rico dinheirinho se foi. Quem fez isso? O IA lá na China. Então, o que é que eu estou dizendo dizer com isso? É que é essa a ideia. Então, assim, o ser humano vai fazer, e aí eu estou aqui criticando o Habermas, o ser humano vai fazer esses melhoramentos. A medicina é isso. O que seria, eu tenho que fazer essa pergunta, o que seria esse monte de caneta emagrecedora se não melhoramentos do ser humano? A pessoa não consegue perder peso, cada um com seus problemas e demandas, eu também tenho as minhas. A pessoa pega a caneta emagrecedora, começa a perder peso e tal, faz atividade física. Mais um disclaimer aqui, nós não estamos defendendo que você utilize canetas emagrecedoras sem prescrição médica e de profissionais. Tudo bem? Tudo bem. Mas o que eu estou tentando dizer é que o ser humano ele sempre vai utilizar a técnica para o seu melhoramento. Voltamos um pouco. Todos os alimentos que nós temos é toda uma questão relacional com as técnicas. Ou você já foi comer banana lá no mato para você ver como ela é mais ou menos desse tamanhinho e cheia de coisa. Cheio de bichinho. Pois é, tipo assim, você pode fazer grandes atrocidades. Você também pode fazer muita coisa boa. Há algumas teóricas feministas atuais, elas colocam que o momento de fundação do patriarcado é quando o ser humano ele aprende a agricultura. Parece que é a primeira grande técnica que o ser humano aprende. É a partir daí que você tem uma mudança de ética social entre homens e mulheres. Homens tornam lideranças sociais e mulheres não. Na maioria das sociedades. Já foi documentado algumas sociedades matriarcais, mas grande parte das sociedades catalogadas são patriarcais. Então, toda a questão da técnica, essa questão da técnica, no final dos anos 90, né, a sociologia da técnica alemã, o Sloterdijk, o Helmut Rosa, o Beck, que são autores muito importantes, vão falar sobre isso, que chegaram aqui no Brasil, o próprio Sloterdijk, o próprio Habermas e a escola de Frankfurt falando da técnica com ideologia. Parece que a escola de Frankfurt sempre teve um pé muito atrás com a técnica, mas a técnica é esse paradoxo, vamos colocar assim, a grosso modo. A técnica é esse problema. Você pode resolver muitos problemas com a técnica. Você pode criar vários. E até ela também faz parte dessa constituição do indivíduo. Eu acho que eu entendi bem legal agora. O debate, por fim, tanto de que Habermas está preocupado, quanto o Honneth, quanto outros autores, é muito institucional, né? Como que a gente vai criar as instituições, como que elas vão atuar diante do indivíduo. Parece que justamente a questão do Sloterdijk é mais sobre esse indivíduo, porque beleza, aí no entendimento dele. Não adianta só eu ter uma sociedade ali estruturada. Como que eu vou habitar? Quem que vai habitar? Não é simplesmente algo tão racional. Esse indivíduo é um indivíduo concreto. E a gente precisa entender como que ele vai ser capaz de querer viver justamente junto com os outros que estão nessa sociedade. A questão da justiça é aí mais íntima, né? Não é isso? Um exemplo muito simples. Quando você pega as obras do Sloterdijk, essas obras têm muita teologia, muito mito grego, ele coloca muita obra de arte, ele coloca muita foto, ele coloca muito ensaio técnico. Por quê? Porque estas também são constituições do que é ser aí do ser humano. O que é ser humano? O ser humano não é só veja só, eu fiz aqui um cálculo aqui racionalista, ou veja só, eu sou seguidor de Wittgenstein, eu sou do Golden. Não, eu gosto do Kant. Não. O ser humano também é atravessado por todas essas questões da antropotécnica. E melhor aqui, né?
falando sobre regras para o parto humano. Essa discussão entre Habermas e Sloterdijk não é apenas uma discussão entre dois grandes nomes da filosofia. É a principal discussão da filosofia alemã desde Marx. É o que eu faço esse disclaimer. Ou seja, é uma discussão que os grandes teóricos alemães levam, muitas vezes eles não estão percebendo. É interessante. Eles estão discutindo outras coisas. Você está falando sobre o que os outros alemães sempre falam e você também está caindo. Que é o que eu sempre falo sobre o Luhmann. O Luhmann sempre falou que não, sou um autor que se afasta dessas coisas europeias. Isso tudo é antigo. Isso é a Vétera Europa. Isso é tudo coisa conservadora. Vocês são conservadores. Já a Luhmann também está querendo sobre a questão da técnica, do sistema. Então, isso é isso. São questões Sim. que... É até uma questão que eu até conversei com um amigo meu e eu tô repensando muito isso recentemente. É que antes eu sempre falava que o fim verdadeiro do iluminismo foi a Primeira Guerra Mundial. Pós-Belle Époque, que eles descobriram que a ciência... Antes se achava que a ciência técnica nos levaria longe, de fato levou para uma guerra. Mas parece, se a gente for olhar, esse espírito iluminista, né, ideal iluminista, nunca saiu da Europa, dos autores. Não, porque... Essa busca por emancipação, tudo sempre tá ali ainda. Não só isso, mas muito porque os autores europeus ainda pensam que eles têm a resposta para o parto humano. Uma resposta ruim, eu tenho uma resposta. Nem que seja não ter resposta, tem uma resposta aqui. Então isso é muito interessante sobre. Perpassa isso, e eu acredito que a grande questão, é claro que a tradição filosófica alemã tem grandes autores, claro. Mas a principal questão da tradição alemã é essa questão da técnica. Né? O quanto que nós somos influenciados por ela e o quanto ela nos influencia. Mas em algum momento, parece que a gente não pode fazer nada em relação a ela. E aí é que vem esses momentos que seja de evolução técnica, de saúde, de tecnologia, seja em atrocidades como foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só é aquele banho de sangue por um avanço técnico. Porque é o ápice da técnica. Em 200 anos. Sim, isso é, justamente, por exemplo, em 200 anos, o ser humano evoluía aqui não no sentido darwiniano, que era melhor ou pior. Evolução sociológica, no sentido de técnica. A técnica humana evoluiu como nunca antes. Perfeito. Esdras, desde já agradeço muito a disponibilidade. Falei aqui no começo, falo de novo. A gente, além de tudo, somos amigos pessoais, né? Somos contemporâneos aí de mestrado, PPGs vizinhos, basicamente. Quando eu passei no mestrado em filosofia, ele passou no mestrado em direito. Foi o meu primeiro amigo dentro da Unicinos. Já vivemos, viajamos aí. Inclusive, caso alguém queira conhecer, a nossa universidade é fabulosa. O PPG de filosofia já vai abrir inscrições para pós. Fabuloso, fica o convite. O PPG de direito já tá andando agora, mas no final do ano tem outra seleção. E eu queria que você deixasse aí alguma indicação de leitura também. Perfeito, tranquilo, perfeito. Pode ser cultural também, filme, enfim, claro. o que você quiser. Não, claro, vamos fazer do maior intelectual vivo, o nome dele é Peter Sloterdijk. Eu quero ler um livro pequeno para eu me enganar dizendo que estou lendo e ler Sloterdijk, tudo bem. Derrida, um egípcio, deve ter 120 páginas, tá? Como? Derrida, o egípcio. Derrida, o egípcio? Justamente. Derrida, o egípcio, o nome, por exemplo. Sloterdijk pode ter todos os problemas. A qualidade é que os títulos dos livros dele são muito legais. Tu tens de mudar de vida, ir e tempo, pós-Deus, aí vem esferas, crítica da razão cínica, regras para o parto humano. Cara, livros muito bons. Títulos de livros muito bons. Qual outro também eu daria? Como indicação, Pós-Deus é um texto novo de 2017, acho que a tradução aqui no Brasil chega em 2019. É uma coletânea de textos do Sloterdijk, onde ele vai discutir questões ligadas à religião, ao monoteísmo. A gente falou sobre o Ir e Tempo, né? Que seja um texto muito importante para a gente
compreender toda essa questão de reconhecimento, de como nos colocar também como sujeitos humanos, a importância da ira, da crítica na sociedade. Por fim, qual outro texto assim bom, introdutório do Sloterdijk que eu colocaria o Regras para o Parque Humano, que é o debate dele com o Habermas, assim, como um livro pequeno, assim, pequenas introduções do Sloterdijk. Agora eu quero ler o difícil. Você pode pegar a Crítica da Razão Cínica, que é o primeiro livro dele, são apenas 750 páginas. Aí você pode ler a trilogia esférica, que são apenas 2.400. Aí tudo bem, você tem tempo, dá com disponibilidade, você pode ler, tá bom? Mas foi um prazer para mim imenso, Christian, estar contigo hoje falando aqui sobre Sloterdijk. Tá? Eu agradeço muito pela oportunidade, sou muito grato. Tô terminando sem voz, a gente falou sobre Sloterdijk, a gente falou sobre a questão da técnica, a gente falou sobre cinema do Nolan, né? Eu sempre quis fazer essa crítica sobre o cinema do Nolan, nunca tive espaço para fazê-la, mas agora eu tive. O problema do cinema do Nolan é que é um problema da técnica alemã. Eu vou escrever sobre isso em algum momento. Espero que a UOL não me rechace. Nolan é um novo Wagner. Não sei, talvez seja. Mas brincadeira, Não, é Nolan. que Sem comparar processo, o Wagner sem processo, já um pouco sem demais. processo. Não. Não, vou fazer outro Não parênteses. vamos. Pelo amor de Deus, eu Justamente. tô chamando o Nolan de nazista. Longe disso. Justamente, não, longe disso. Assim, a gente não pode criticar o Nolan porque sempre tem a Anne Hathaway nos filmes. Então a gente também não pode fazer críticas muito más. Assim. O cara é maravilhoso. Mas, assim, Nolan é um autor, diretor de cinema muito afeito à técnica. Por ser muito afeito à técnica, ele cai nesse problema da técnica. Então, bom, chame um crítico cultural, aí, um crítico de cinema, talvez ele esteja mais correto do que eu, mas é isso que eu tinha para falar sobre o Sloterdijk e sobre o Christopher Nolan. Eu espero que eu tenha sido acessível ao público e eu agradeço pela oportunidade. Maravilha.